Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para a pergunta de hoje. Essa pergunta muita gente faz e é muito importante a gente prestar atenção para que a gente saiba agir nessas situações tão dolorosas, tão sofredoras, tá? A pergunta é: quando a gente perde um ente querido, quando o ente querido ele desencarna e vai ao mundo espiritual, e essa dor que fica na gente, essa dor inconsolável, ela atrapalha o desenvolvimento do espírito dessa pessoa que desencarnou, atrapalha a nossa desenvoltura também, como a gente deve agir? Então é uma pergunta importantíssima e vamos para a resposta. Muitas pessoas pensam que o choro, né, a lembrança, a saudade pode atrapalhar o andamento espiritual desse ser que já está no mundo espiritual, seja um filho, um marido, uma esposa, alguém da família, um amigo, não importa. Aquele ser que realmente vai nos fazer falta o resto da nossa existência aqui, e aquela dor insuportável, aparentemente, aquela dor que parece que nunca vai ter fim, aquela saudade gigante, e a gente fica preocupado. Será que isso faz mal para o espírito daquela pessoa que já está no mundo espiritual? No nosso filho, por exemplo? Gente, depende. O que tem que acontecer aqui nessas situações é que a gente lembre desse ser, lembre desse nosso filhinho com muito amor, com saudade, com carinho. Isso é muito útil, que a gente ore, mas que a gente de forma alguma peça para que ele fique fazendo parte dessa nossa vida aqui terrena, ou seja, influenciando em posturas que o ex-marido pode estar aqui, a ex-mulher, ou querer que fique toda hora pedindo opinião, ou que esse ser faça, porque muitas vezes esse ser está já em outros projetos, está já com outros desafios, e que não pode estar correspondendo, nem respondendo, nem dando a atenção devida para a gente, ou para esses nossos pedidos incabíveis. Então, a gente tem que evitar pedir, a gente tem que orar, para que ele siga a sua vida, siga a sua trajetória, e que tá tudo bem, que a gente tá morrendo de saudade, que vai fazer falta demais a gente aqui, que o coração tá apertado, não tem problema fazer isso. E ore, mas a questão é sempre com serenidade, e não trazer esse ser para cá, trazer esse ente querido aqui em pensamento e toda hora, como é que eu vou viver sem você? O que é que eu vou fazer agora? Tudo que eu sabia era você que me ensinava, eu estou completamente dependente. Isso é ruim, isso atrasa o andamento da evolução desse ser que está lá, e também é um problema para nós que está aqui. Não é que a gente tenha que se desvincular, porque isso não vai ser possível. Quem perde um filho jamais vai esquecer, vai ser a vida toda com saudade. A vida toda vai fazer falta. A vida toda de um luto, não tenha dúvida. Mas a questão é com serenidade, com a fé de vida futura, com a fé de que esse ser está vivo. Está vivo. É tratar, entender e pensar como se ele estivesse vivo. Porque ele está, apenas dá aquela impressão que não está mais aqui. É como se ele estivesse numa viagem em outro país, né? E você tá com saudade, mas ele está lá. E que não tem internet para falar, mas nós temos a mente, nós temos o coração, nós temos a fé para se comunicar. E quem sabe, através de uma psicografia ou algum meio mediúnico, você possa conversar com esse ser também. Agora, ele tem que estar preparado, e você também tem que estar preparado para essa comunicação saudável. Não uma comunicação de tristeza, de dor, mas de fé no futuro, e que vão se encontrar um dia. Vamos ver o que está escrito sobre isso, sobre como consolar essa dor, como viver com essa dor. O Livro dos Espíritos tem. Allan Kardec fez essa pergunta na questão 936 do Livro dos Espíritos. Vamos lá, vamos para a pergunta e para a resposta do Livro dos Espíritos. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Vamos repetir. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes, a gente que fica aqui, afetam os espíritos a que se dirigem. Afetam os espíritos, né, que já foram, de pessoas queridas, de pessoas que conviveram com a gente, que está nos fazendo falta, e a gente está sentindo essa dor.
incontrolável, nem consolável, não tem nada que faça consolar, porque a dor não vai passar. A gente tem que ter serenidade, como eu falei. Então vamos lá, a resposta. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daquele que amou. O espírito é sensível, ou seja, se alegra, ele se sente sensibilizado, ele gosta de ser lembrado. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente. Porém, se essa dor, for irracional, aquela dor que quer chamar para cá, que é muita lamentação, que não quer aceitar, isso é muito penoso para ele que está lá vendo tudo isso. E ele se preocupa porque ele pensa: poxa, minha mãe, poxa, meu filho, poxa, meu marido. Ele não está acreditando que eu estou vivo. Ele não tem fé que a vida continua. E um dos pilares mais fortes que o Espiritismo trouxe é a imortalidade da alma. A gente tem que saber que eles estão vivos, não é? Porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Que eu acabei de falar. Essa pessoa ainda não acredita que eu estou vivo. Que Deus seria esse que separa entes amados e queridos e que não vai dar a oportunidade de se ver, de falar e de continuar esse elo? O amor, gente, é indestrutível. Os laços que ligam espíritos que se amam são indestrutíveis. O que muda são os momentos de viver, de convivência. Às vezes um foi primeiro, às vezes o outro está aqui, às vezes os dois estão lá no mundo espiritual, às vezes os dois estão encarnados, por assim por diante. Mas os laços são inseparáveis de quem se ama. E por consequência, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então pode atrapalhar demais da maneira como se lembra. Se a gente lembrar, sem a fé no futuro, sem a imortalidade na alma, sem a resignação em Deus, pode prejudicar. Pode ser um obstáculo ao progresso dele que está lá. E nosso também aqui, não tenha dúvida. E talvez ao reencontro. Ou ainda causa um obstáculo ao reencontro. Porque o reencontro ele não está preparado com a maturidade espiritual. Então isso atrasa. Eu vou ler rapidamente. Como é muito longo, eu sugiro que vocês... Então eu sugiro que vocês leiam a questão 936, o que eu acabei de ler aqui, mas Allan Kardec também faz um comentário, um pouco até extenso aqui, não preciso ler, mas em relação a isso. Então, gente, é ter essa fé, ter a fé na vida futura, ter a fé em Deus, porque Deus está no controle. Por mais doloroso, por mais saudoso que seja ciente essa pessoa na nossa vida, a gente tem que deixar que ele siga o caminho e a gente seguir o nosso. Saudade não vai passar, a dor não vai passar, a dor tem que diminuir com o tempo, porque quando você tem a serenidade, quando você tem o entendimento da vida futura, a dor ela vai diminuindo, porque vai tomando lugar a serenidade, vai tirando da possibilidade do desespero. O problema é que tem muitas pessoas que se desesperam com a perda de entes queridos e aí trava a sua vida, não consegue mais viver, e esse ente que está lá, ele percebe, ele é sensível a tudo que você sente aqui, com certeza. Então ele também não vai ficar tranquilo se você não está vivendo a sua vida aqui normalmente, mesmo com muita dor, mas tem que viver normalmente, porque um dia o reencontro vai acontecer, tá? Então fé em Deus, gente, fé em Deus, fé na vida futura, que um dia será o dia do reencontro. Até lá, oração, pensamento e quem sabe, com certeza em sonhos vocês estão falando, vocês estão se vendo, e ele vai sentir, captar que você está melhorando pouco a pouco, com a dor no coração, com a saudade, mas está tendo fé. Um grande abraço.